Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Bora para mais um vídeo muito legal aqui no YouTube do Comprecar TV comigo, Jorge Augusto. E olha só, pessoal, trouxe aqui um modelo muito especial, modelo da Land Rover. Aliás, a gente tem pegado muito poucos carros dessa marca, vamos ver se daqui para frente a gente consegue mudar isso e trazer com um pouquinho mais de frequência. Afinal de contas, o último modelo da Land Rover que a gente testou foi em 2018, né? Então precisamos verdadeiramente mudar isso. De toda forma, olha o modelo da Land Rover que eu trouxe para vocês, um lançamento bastante recente da marca aqui no mercado brasileiro. Estamos falando aqui do Defender. Modelo que foi icônico na história dessa marca inglesa e que agora volta totalmente repaginado e muito, mas muito mais tecnológico. Esse daqui, pessoal, é o Defender 110 na versão topo de linha HSE. E nesse vídeo, pessoal, a gente tem muito para contar, não só da história da marca, mas como também a história desse carro e, propriamente dito, a avaliação do modelo aqui. Mas vamos falar um pouquinho da marca Land Rover, originalmente inglesa, que ficou muito famosa pelo mundo por construir carros 4x4 muito resistentes e bastante confiáveis. Pois bem, pessoal, lá em 1948, a Land Rover criou aí o Série 1, até inspirado aí no modelo Jeep norte-americano de guerra, para ser um veículo bastante, digamos assim, parrudo e funcional. De lá para cá, pessoal, a história da Land Rover teve muitos altos e baixos. Por exemplo, em 1994, o BMW Group comprou a Land Rover. E ainda bem que isso aconteceu para a BMW, né? Porque nessa oportunidade a BMW finalmente aprendeu a fazer SUV e aprendeu a usar tração 4x4. Isso não teria acontecido se não fosse a passagem da Land Rover lá pela marca BMW. Só que a BMW sugou aqui a Land Rover, né? E no ano 2000, a BMW vendeu a Land Rover. Aí quem foi lá comprar a Land Rover foi a Ford. E comprou a Land Rover para fazer exatamente a mesma coisa. Aprender a fazer SUV a sério, aprender a usar tração 4x4 a sério. E foi o que a Ford fez. Mais uma vez, sugou. Em 2008, teve uma grande crise mundial, né? Foi a oportunidade da Ford vender a Land Rover e a Jaguar junto. E quem foi que comprou essas marcas? Foi a Tata Motors, um grupo indiano, que é muito conhecido por fazer carros de alto volume, de baixo valor agregado e também alguns caminhões aí que vão muito bem no terceiro mundo. Bom, todo mundo achou nessa oportunidade que a Tata Motors ia sugar. Pois bem, foi aí que houve a grande virada na marca Land Rover e junto com a Jaguar, né? Porque a Tata Motors entendeu, peraí, nós vamos transformar essas duas marcas de novo em ícones mundiais. Vamos colocar eles de volta no lugar que eles já estiveram. E foi exatamente isso que a Tata Motors fez. Investiu muito pesado nas marcas, nos produtos, né? Tanto é assim que este Defender aqui, pessoal, é um produto totalmente repaginado, com tecnologia de ponta e muito avançado, graças aí agora à gestão da Tata Motors, que vem apostando pesado na marca Land Rover e também na Jaguar. Agora, pessoal, da onde vem aqui o Defender? Pois bem, esse foi um modelo que na geração anterior ele foi produzido de 1983 a 2016. Também teve aí algumas mudanças de produção, sendo que a Land Rover fez ele de 83 a 2012 e a Jaguar Land Rover produziu de 2013 a 2016. A geração antiga do Defender ela tinha uma curiosidade, porque ali a gente tinha o Defender 90, o Defender 110 e o Defender 130. O que isso queria dizer? O que são esses números 90, 110 e 130? Isso aí, pessoal, era a distância entre eixos em polegadas. Então, não era exatamente o número, mas o 90 tinha aproximadamente 90 polegadas, o 110 era um pouquinho maior, com 110 polegadas, e aí existia uma versão maior ainda, com 130 polegadas. É justamente daí que vem o número, né? Então, quer dizer, a Land Rover usou o tamanho do entre-eixos para definir aí os seus modelos. E esse carro, pessoal, foi icônico na marca. Os mais antigos vão lembrar aí de uma prova que a Land Rover fez aí pelo mundo, que era o Camel Trophy. Não era um rally, era o rally.
Talvez ali tenha se definido a palavra rally, mas rally radical mesmo, porque os carros eram submetidos a provas impensáveis, atravessando o rio, atoleiros, mas da pior espécie possível, subindo montanha, descendo barranco, ou seja, foi ali, naquele momento, que a Land Rover, digamos assim, mundialmente escreveu ali o seu nome verdadeiro 4x4. E aí é que vem o Defender, porque a grande joia desse Camel Trophy era o Defender. Em 2019 foi quando a nova geração do Defender chegou aí ao mercado, né? Foi apresentada em 2019, já no modelo 2020. Esse novo produto já chegou aí ao mercado sob o chapéu aí da Jaguar Land Rover, a nova empresa que foi criada. Muita gente usa até o termo JLR, sob o comando da Tata Motors. Pois bem, esse carro não tem nada a ver com aquele carro do passado, até porque ele tem uma plataforma completamente nova, é a D7X. Não só usada pela Land Rover, mas também usada por modelos aí da Jaguar. Pessoal, este carro aqui, ele também manteve, por exemplo, a configuração de carroceria de 2 portas e 4 portas. Esse que vocês estão vendo aqui é o 4 portas, por isso ele é o 110. O 2 portas seria o 90. Agora tem uma curiosidade bem interessante. Eu expliquei para vocês que o 90 lá no passado tinha aproximadamente 90 polegadas no entre-eixos. Para ser preciso, 93 polegadas. Só que hoje o 90 tem quase 102 polegadas. Então ele manteve o nome, mas o entre-eixos cresceu bastante. E esse aqui, que é o 110, hoje ele tem aproximadamente 120 polegadas no entre-eixo. Para o Brasil, a gente só tem o Defender aí, que diria que seria o 110, mas que tem esse eixo aí, entre-eixos, um pouquinho mais comprido. Agora, pessoal, os mais atentos vão notar que quando a gente vê aqui o Defender no Brasil 110, com as versões, por exemplo, HSE, que é o caso desse, que vem ali do lado um tal de P300. O que é esse P300? Isso aí faz menção à motorização, que aqui no Brasil nós só temos essa motorização, mas lá fora existem outras, como por exemplo a D200, D240, D250, D300, que seriam motorizações a diesel. E existe tanto o diesel puro quanto também os híbridos leves. Aí também temos as motorizações a gasolina. Aqui no caso, esse aqui é o P300, que é um motor 2.0 turbo com injeção direta de 300 cavalos, por isso P300. Essa é a única motorização que a gente tem no mercado brasileiro. Mas também existe esse modelo com o P400 e o P525. Novamente, motorizações que a gente não tem aqui no mercado brasileiro. E o que seria esse motor P300, pessoal? Estamos falando de um motor 4 cilindros em linha, 2.0 litros turbo com sistema de injeção direto de combustível. Ele também tem duplo comando variável, tanto na admissão quanto na exaustão. E o comando é acionado por corrente. Detalhe, pessoal, que esse motor aqui é montado aqui no Defender longitudinalmente, tá? Não é aquela montagem transversal que normalmente a gente costuma ver em carros de passeio. Pessoal, esse motor é P300 porque a potência máxima dele é de 300 cavalos, obtidos aí a 5.500 rotações por minuto. Agora, o que impressiona aqui é o torque máximo desse motor. 40,8 kgfm, e esse torque máximo está disponível já a partir de 1.500 rotações por minuto. É muita potência e muito torque para um motor 2.0 4 cilindros. Detalhe, aqui no Defender esse motor está associado a uma transmissão automática de 8 marchas, fornecida aí pela alemã ZF. E outro detalhe, o Defender ele tem um sistema de tração 4x4 integral permanente, inclusive também com a caixa de reduzida. Outro ponto importante aqui que a gente não pode deixar de destacar é que esse motor Ingênio, que tem aí o código AJ200, foi desenvolvido totalmente do zero pela Jaguar Land Rover. Então é um motor que não foi aproveitado de nada, ele foi feito um projeto novo. E ele não é só usado aqui no Defender, ele é usado em outros carros da marca, tanto da Jaguar quanto da Land Rover. Pessoal, aqui na frente o Defender tem todo o sistema com iluminação em LED. Então a gente tem aqui o farol, que tem o alto e o baixo do tipo projetor, inclusive com sistema de nivelamento automático. Temos uma bonita assinatura luminosa circular, que também é a da lanterna e a luz de rodagem diurna em LED. E o pisca, apesar dele ser um pouquinho maior aqui do lado, ele também é iluminado em LED. Olha só,
Os faróis auxiliares ali embaixo também são em LED. E ele tem aquele recurso, né, que quando você faz conversão em baixa velocidade, vira o volante, o farol está aceso, se o farol auxiliar não estiver, ele acende para o lado que você está virando. A mesma coisa acontece quando você dá seta. Outra coisa muito legal, que aí só aqueles jipeiros mais atentos vão notar, é que lá embaixo do carro no centro existe um gancho de reboque do veículo. A gente sabe que esses carros 4x4, geralmente eles têm esses ganchos expostos porque eles vão ser submetidos a situações onde pode ser necessário ou ser rebocado ou rebocar alguém. E aí você precisa de um gancho fácil e altamente resistente, que aguente efetivamente todo o peso do carro. Nos carros 4x4, normalmente, esses ganchos ficam em áreas expostas no meio do para-choque ou de um lado ou de outro. Só que aqui a Land Rover caprichou, porque ela colocou numa posição, primeiro que é central, então o carro não fica desequilibrado no momento que você vai dar muita tração. E segundo, colocou de um jeito que ele não atrapalha a estética do carro. Esse Defender tem um diferencial muito interessante. Bom, a gente já está acostumado a ver vários carros com câmeras 360 graus. Tem uma aqui na frente, outra lá atrás e duas sob os espelhos laterais. E, inclusive, esse carro tem aquele sistema de virtualização das câmeras, que quando você está usando a câmera 360, além de você ter aquele modo Bird View, você tem aquele outro modo que a gente já viu em outros modelos Premium também, que ele mostra o carro em 3D com o que está acontecendo em volta. Só que aqui a Land Rover deu um passo a mais, porque esta câmera aqui da frente está numa posição que eles têm ali uma tecnologia que eles chamam de capô transparente. É claro que o capô não é transparente, né, pessoal? Mas quando você vai para o 4x4, quem faz 4x4 sabe que é muito importante você ver na hora que você vai acessar o obstáculo. Às vezes a gente usa o tal do Zequinha, que é o cara que fica fora do carro orientando. Mas se você não tem Zequinha, nesse veículo aqui você tem essa câmera. E lá na central multimídia você tem um modo fora de estrada que você consegue ter uma visão de tudo que está acontecendo à frente do carro para você conseguir acessar o obstáculo mesmo sem a orientação de uma pessoa do lado de fora. E isso acaba fazendo muita diferença para quem vai fazer esse uso específico de 4x4. O Defender, esse aqui está equipado com um sistema de suspensão pneumática a ar, então ele consegue subir e descer a suspensão. São basicamente 3 níveis pré-definidos. Esse que vocês estão vendo aqui é o nível de acesso, ou seja, o veículo não anda nessa altura. Quando você dá a partida e começa a movimentar o carro, ele já coloca ele na altura normal. Para que serve essa altura então? Para você subir no carro com mais facilidade e até mesmo colocar a carga no veículo. Agora, esse carro tem um detalhe a mais que eu nunca vi em outros. Na central multimídia dele, você consegue ver quais são as medidas do carro em relação a cada tipo de altura. Então lá na central multimídia você sabe que o carro aqui vai ter 1,91 m na altura de acesso. Detalhe, sem este REC. Esse REC é um acessório, 1,91 m é a altura do teto. Porém, quando você põe o carro na altura normal, aquela mesma central multimídia, ela já diz que o carro vai ter 1,96 m, vai ter 21 centímetros de altura em relação ao solo. E quais são os ângulos? 30,1 de entrada, 37,7 de saída e o ângulo ventral de 22 graus. Essa é a altura normal do carro. Mas quando você vai para o off-road, olha só, o carro fica com 2,04 metros de altura, 29 centímetros de altura livre em relação ao solo, o ângulo de entrada sobe para 38, o de saída sobe para 40 e o ângulo ventral sobe para 28 graus. E tudo isso é informado na central multimídia do carro quando você muda as alturas. Aqui do lado tem mais algumas coisas que a gente pode explorar nesse veículo. Vamos falar da suspensão. Porque aqui nós temos um sistema multilink totalmente independente, tanto na dianteira quanto na traseira. E é um multilink mesmo. Inclusive, este veículo não possui mola e amortecedor, ele tem um sistema pneumático a ar, que traz várias vantagens. Além de você poder levantar e abaixar o veículo, esse sistema a ar, ele não tem aquilo que a gente conhece da mola do pump rebound. O que é isso? Quando você pressiona uma mola, na hora que ela volta além da posição de descanso. Então o carro tem uma espécie de ricochete na suspensão. E o amortecedor está lá justamente para parar esse movimento. Como o sistema aqui é a ar, quando o sistema comprime,
ele não necessariamente tem que voltar numa posição maior do que a que ele comprimiu. E aí você tem muito mais controle do sistema de suspensão, sem falar que ele é multilink totalmente independente. Então a roda consegue trabalhar mais livremente sem passar a vibração ou o movimento para outra. E tem mais coisas legais aqui, olha só, freio a disco nas 4 rodas, o que garante frenagens muito mais eficientes, principalmente em situações adversas. O conjunto de roda e pneu também é muito importante num veículo aqui 4x4, mas vamos falar das rodas. Aqui no caso, aro 20 polegadas e como vocês estão vendo em liga leve diamantada. Aí alguém já deve estar perguntando, mas pô, 20 polegadas não é uma roda muito grande para fazer fora de estrada? Não necessariamente, porque o que a gente tem que ver é a medida dos pneus. No caso aqui nós temos um pneu 255 de largura, ou seja, é um pneu bastante largo. E o perfil do pneu é 60. Então a gente vê aqui que nós temos uma área grande de borracha e isso é fundamental, principalmente quando você vai para obstáculos como, por exemplo, pedras, que aí você precisa ter uma deformação da área de borracha do pneu justamente para não danificar a roda. Então aqui a gente consegue ver que esse conjunto está bem desenhado. Outro detalhe é o tipo de pneu que é usado aqui. No caso, um all-terrain, ou seja, todo terreno. Então ele mescla elementos de um pneu que você usa na rodovia, no asfalto, com também elementos para você usar em pisos de baixa aderência. Então ele vai conseguir fazer ali, digamos assim, um meio de campo entre as duas situações. Evidentemente que se você comparar este pneu aqui com o Mud Terrain, que é aquele específico para lama, naquelas situações extremas ele não vai conseguir ir tão bem, mas ele consegue ir melhor no asfalto. Então com essa configuração de pneu que a gente está vendo aqui, a gente não pode dizer que o Defender está configurado para situações mais radicais, mas é um pneu que vai sair muito bem na média das duas situações. Outra coisa que a gente precisa destacar é a capacidade de submersão desse veículo. Na situação mais extrema, ele pode atravessar áreas alagadas de até 900 milímetros, ou seja, 90 centímetros, o que é quase 1 metro de água. E a gente percebe que o veículo já foi pensado desde a prancheta para esse tipo de situação. Inclusive, esta unidade está equipada com isso daqui. A gente acha que isso aqui é uma chaminé, não, não é. Isso aqui é um negócio chamado snorkel. Para que ele serve? Para você conseguir fazer uma captação de ar mais elevada para quando você vai atravessar áreas inundadas. Sem este equipamento, a capacidade do carro já é de 900 milímetros. Agora, o fato curioso é que mesmo com esse equipamento, a capacidade de submersão do carro continua sendo 900 milímetros. Aí vocês vão perguntar, então, mas para que serve então um snorkel se ele não muda a capacidade de submersão do veículo? Muda sim algumas coisas. Por quê? Quando o carro não tem esse equipamento, os 900 milímetros têm que ser atravessados até uma determinada velocidade que é baixa, para justamente não formar ali uma onda e essa onda pode entrar em partes críticas do carro. Quando você tem o snorkel, você consegue passar por essas áreas muito mais tranquilamente, sem o perigo do calço hidráulico, porque a captação de ar vai ser feita aqui em cima para o motor. Então, por que eu não posso levantar a água a mais do que 90 centímetros nesse carro? Porque aí, pessoal, não é só um problema de calço hidráulico. Aí também existe o problema de outros componentes que existem aqui no carro, que se você passar de 900 milímetros, a água pode se infiltrar em outras partes críticas do carro. Então não quer dizer que o carro vai parar, mas podem danificar outras coisas. De modo que o snorkel está aqui muito mais para garantir a segurança, para você passar melhor por áreas alagadas e até mesmo algumas situações de off-road, onde ele vai pegar um ar aqui em cima mais limpo, menos saturado de poeira e consequentemente garantindo melhor performance para o modelo. Para quem não está acostumado aí o que é calço hidráulico, termo bem difícil, é relativamente simples. O motor a combustão, ele trabalha aspirando ar e também combustível, né? E na hora que o cilindro sobe para fazer a compressão de ar e combustível, o ar é compressível e a quantidade de combustível é bem pequenininha. Quando você passa ali numa situação de alagamento, o que acaba acontecendo? Além de aspirar ar, aspira água para dentro do motor. Só que a água, ela não é compressível naquele momento que o cilindro vai comprimir o ar e o combustível. Então é como se você colocasse um calço no cilindro. O cilindro não consegue subir. Por isso o nome calço hidráulico. E quando isso acontece, destrói várias partes do motor. E isso é muito perigoso e às vezes até pode condenar um motor inteiro. De modo que o calço hidráulico é perigosíssimo.
O Defender foi todo pensado para utilização em regiões afastadas, né, com pouca infraestrutura. Para vocês terem uma ideia, olha só, isso aqui, pessoal, é um acessório, isso aqui é uma escada armável. Nós já vamos mostrar para vocês como é que ela funciona. Agora, a gente vê que o desenho do carro está preparado para receber um acessório como esse. Porque a gente olha ali a largura da coluna A e a da coluna B, elas não são tão largas, mas quando a gente chega aqui, a gente tem uma parte maior de metal. Para quê? Para poder colocar esse acessório aqui. E esse acessório dá acesso ao teto, que também tem aquele rack que é um acessório. Para que tudo isso? Para você poder transformar a área superior do carro em uma área útil, tanto para cargas ou até mesmo uma montagem de uma barraca. Existem algumas barracas bem legais que metade da barraca fica em cima do carro, aí a outra parte desdobra e tem um suporte assim em relação ao chão. Então você consegue transformar a parte ali de cima do carro em alguma coisa mais utilizável. E olha, essa escada e aquele rack ali no teto, eles suportam cargas de até 150 quilos, o que é bastante. E como é que funciona essa escada? Aqui nós temos uma espécie de fechadura para bloquear o acesso a esse dispositivo, mas aqui a gente já deixou liberado. Então o que você tem que fazer? Você levanta aqui a trava e você tem que dar um tranco forte aqui, ó, para fazer uma liberação. E por que esse tranco tem que ser forte? Justamente para essa escada não abrir acidentalmente. Depois disso, tem um outro sistema dobrável, que aí é um pouquinho mais simples. E como vocês estão vendo, a gente já tem a escada armada, pronta para você acessar o teto. Lembrando, 150 kg de capacidade. Outro acessório bem legal que esse carro está equipado é esse bagageiro aqui na lateral. E ele tem várias coisas interessantes. Primeiro, ele tem um fecho independente. Segundo, ele é hermético para água e poeira. E olha só, quando você abre, ele tem um sisteminha que ele permanece aberto para facilitar o acesso. O espaço aqui é bom, dá para guardar várias coisas aqui dentro, inclusive ele tem essa rede organizadora para não deixar as coisas soltas. A capacidade máxima de carga dele é de 17 quilos. Aí você deve estar perguntando, para que um bagageiro externo? Imagine que você está aí num camping com um carro. Você quer guardar aqui algumas coisas que outras pessoas tenham um fácil acesso. Então você não precisa liberar a chave do carro para a pessoa acessar essas coisas. Basta você dar a chavinha aqui deste bagageiro. E para fechar é muito simples. Basta você vir aqui, dar um tranquinho aqui e aí ele já tranca automaticamente. Então a chave mesmo é só para abrir o compartimento. É claro que um carro como esse vai ter sistema de chave presencial com telecomando. Só que aqui eu vou destacar duas coisinhas. Uma delas, a gente até vê em outros modelos, que é a possibilidade de você acionar e desacionar os faróis diretamente aqui pela chave. O que é interessante, né? Você deixa o carro estacionado aí numa rua escura, vai se aproximar do carro, liga o farol para ver o que está acontecendo em volta do veículo. Ou até mesmo a garagem está com a luz apagada, ou seja, tem várias aplicações. Mas um ponto que eu acho muito legal aqui nesse carro é o fato de que você tem a primeira posição, quando você aperta, ele vai trancar o carro e vai rebater os espelhos. Inclusive, dá para rebater os espelhos também lá por dentro, apertando os dois botõezinhos ali que você seleciona esquerda e direita. Agora, tem uma segunda posição, quando você aperta o trancamento de novo na chave, ele faz um super trancamento do carro. O que seria isso? Na primeira posição, se você trancar o carro e tiver alguém dentro do carro, a pessoa consegue acionar a maçaneta interna e sair do carro. Na segunda posição, ele faz o super trancamento, ou seja, ele desabilita a maçaneta interna do veículo. Então o carro fica trancado de uma forma que se alguém quebrar o vidro e tentar abrir a porta acionando a maçaneta, não dá. Você precisa da chave para efetivamente conseguir abrir as portas. Aqui atrás, vários elementos que atestam o Defender como um legítimo 4x4. Para começar, quinta roda. Isso aqui não é um step, isso aqui é uma quinta roda. Por quê? É um pneu de exatamente a mesma medida do de rodagem. Quando você está no 4x4, não dá para você colocar lá um pneu fino. E outra coisa, ele está posicionado numa região bem alta mesmo. Por quê? Para não comprometer o ângulo de saída de obstáculos, que esse carro aqui tem um ângulo de saída de impressionantes 40 graus. Inclusive, quando você olha as saídas de escapamento, você também percebe que elas são um pouco mais curtas, justamente para não atrapalhar o ângulo de saída. Se você comparar esse número aqui com algumas picapes que têm essa proposta off-road, você vai ver o quanto esse número é maior que picapes, que ficam ali na casa de 20, 22 graus. Então a gente tem aqui quase o dobro do ângulo de saída. Outra coisa muito importante também, esse pneu deve até atrapalhar a visão lá dentro, e realmente atrapalha um pouco, porque como vocês estão vendo, ele está pegando ali metade do vidro. Mas como é que a Land Rover resolveu o problema?
Pois bem, esse carro tem duas câmeras aqui atrás. Uma ali embaixo, que é usada justamente para o sistema de manobra do carro, para o sistema de câmeras 360 graus, que é aquelas câmeras que normalmente a gente costuma ver nos veículos. Só que tem uma outra câmera, que vai lá em cima, atrás da antena. E aquela câmera ali é para transformar o espelho retrovisor interno numa tela. Então a gente já viu isso em outros modelos, é bastante raro no Brasil, mas você pode usar o espelho como espelho mesmo, ou usando um botãozinho você transforma o espelho retrovisor numa tela, que a imagem vem daquela câmera. Então você, apesar de ter o comprometimento da visão traseira por conta do step, você tem recursos que acabam compensando, tanto para você ver o que está atrás do carro, como também para realizar as manobras com segurança. Os mais atentos vão notar que esse carro está com outro acessório, que são esses para-barros aqui. Não vem de fábrica, você coloca por opção no carro. E a função é óbvia, né? Evitar que pisos, que você tem material que possa ser projetado no carro, eles acabam servindo de anteparo, evitando que isso vá para a carroceria. E esses para-barros, inclusive, ó, eles são bem flexíveis. Para quê? Para justamente quando você for pegar aí um 4x4, eles possam dobrar e não representar nenhum problema. Mas aqui já vai uma dica. Se for um 4x4 extremo, daqueles que você tem valas bem profundas, regiões bem rochosas com desníveis grandes, o ideal é não colocar esse equipamento, porque em situações extremas ele pode ser danificado numa dobrada muito forte. Então, se for para esse tipo de aplicação, deixa o carro como veio de fábrica. Se for para aplicações mais leves, você pode colocar para proteger um pouco mais aí o conjunto de carroceria do veículo. Desde que o novo Defender chegou ao mercado, esse visual traseiro aqui às vezes é alvo de críticas. Tem quem acha sensacional e tem quem não gosta muito. De toda forma, eu vou caracterizar isso como visual diferente. Afinal de contas, a gente consegue ver elementos separados. Aqui atrás, pessoal, é tudo iluminado em LED. Então, nesse ponto de modernidade, a Land Rover não economizou. E funciona assim. Aqui nós temos a iluminação de lanterna em todos os elementos. As luzes de freio ficam aqui e aqui. A luz de ré fica aqui no meio. E esses dois elementos na lateral são justamente as luzes de seta. Definitivamente é bem diferente do tradicional. E como é o compartimento de cargas aqui? Vamos lá. O sistema de abertura, como vocês estão vendo aqui, é de lado. Pois bem, pessoal, um opcional livre nesse carro é o sistema de bancos, porque você pode ter o Defender apenas com 5 bancos ou comprar o carro com 7 bancos. Esse daqui tem os 7 bancos que a gente deixou rebatido aqui para vocês verem o espaço total. Nesta configuração aqui você consegue levar 464 litros até a altura do banco, mas se você ocupar o espaço até em cima, obviamente cabe bem mais coisa. E aqui a gente já pode destacar várias coisas legais, começando pelo tipo de material que a gente tem aqui. Então não é um carpete, é um material plástico de alta resistência e bastante fácil de ser lavado. E não é só aqui no piso, ali no encosto dos bancos traseiros também. Então se você tiver que colocar materiais rústicos, sujos, pontiagudos ou pesados, você não vai ter problema. E a gente vê mais algumas coisas aqui atrás, como por exemplo, alguns ganchinhos que ficam escondidos aqui, tanto de um lado quanto de outro. A gente também tem iluminação. E como esse carro tem 7 bancos, ele obviamente vai ter o cinto de segurança e vai ter saída de ar-condicionado para a terceira fileira. Agora, vocês estão vendo aqui uma espécie de um tecido, né? Por quê? Isso daqui é a cobertura do compartimento quando ele não está sendo usado como bancos. Então é uma espécie de uma rede que você prende ali nas laterais em 2 ganchinhos de cada lado e ela protege o compartimento. Mais uma outra coisa curiosa desse carro é que quando você olha para cima, ali nas laterais superiores, você tem uma espécie de vigia, um vidro que permite a iluminação para quem está ali naquela terceira fileira ou para o compartimento de cargas. É um detalhe diferente aí do Defender. Um detalhe legal desse carro é que pelo fato dele ter a suspensão a ar, aqui atrás ele tem 2 botões para você controlar a altura do veículo, mesmo com ele estando desligado. Então você pode vir aqui, por exemplo, e descer o veículo para tornar o acesso mais fácil para quando você for carregar alguma coisa. Da mesma forma que se você tiver que entrar numa baia ou alguma coisa que é mais alto, você também consegue levantar a parte traseira do veículo para nivelar os pisos. Isso acaba sendo bastante versátil na hora de carregar e descarregar.
Com os bancos da terceira fileira armados, a gente entende muito bem porque que a Land Rover transformou o espaço do teto numa área útil capaz de carregar ali até 150 quilos. Porque, olha só, sobram apenas 120 litros de capacidade para você guardar coisas aqui. Então, se você for viajar em 7 pessoas, você vai precisar de espaço de carga e é justamente quando faz sentido você ter o rack de teto e a escada lateral para você colocar todas as bagagens e as coisas na parte superior do veículo, obviamente protegidas com uma lona. E conexão elétrica num camping é sempre importante. Então, aqui no porta-malas, mesmo com o banco erguido, você tem acesso ali a uma tomada 12 volts para ligar algum equipamento que você precise. Como é que é o espaço traseiro aqui na segunda fileira do Defender? Pois bem, o carro tem 3,2 metros no entre-eixos, o que é bastante generoso. Então, usando a nossa medição padrão, banco dianteiro uma pessoa de 1,80 m, eu tenho aqui um palmo aberto de distância entre o joelho e o encosto, o que é muito bom. Movimentação de pés aqui eu também vou dizer para vocês que é generosa, inclusive o piso ali ele é um pouco inclinado, o que é bom para apoiar o pé, ficar numa posição confortável. Agora tem mais alguns ajustes aqui atrás. Esse banco aqui, ele é dividido na proporção 2/3 e 1/3 e é corrediço. Então você tem uma alavanca aqui embaixo que você consegue trazer o banco para frente. Com o banco totalmente para frente, aí vocês conseguem ver aqui que eu tô com o joelho encostado. E por que você tem que fazer isso? Porque tem a terceira fileira, né? Então a gente tem que ver o espaço lá atrás como é que fica. Mas com o banco completamente para trás, eu diria para vocês que é bastante confortável. E tem mais uma coisa aqui, o encosto tem inclinação, então você consegue descer um pouco mais a inclinação. Então, se você não for usar a terceira fileira de bancos, quem viaja aqui vai viajar com bastante conforto. A gente também tem climatização aqui na segunda fileira de bancos e funciona assim. Na extensão do console você tem 2 saídas de ar e logo abaixo você tem ali botões para controlar o sistema. Nas extremidades você tem 2 displays digitais mostrando a temperatura que o carro está programado. Você também tem um botão para acionar o modo automático e um botão central para você controlar o fluxo de ar. Do lado do botão central você tem mais 2, um para dar o direcionamento, digamos assim, para frente, que seria essa saída, e um outro para direcionar para baixo. Também tem saída de ar embaixo. Quando está muito frio, você vai querer esquentar embaixo, né? E o ar quente vem de baixo para cima. Agora, o fato curioso aqui, pessoal, é que da forma que isso aqui está montado, dá para entender que esse carro tem 4 zonas de ar-condicionado. Ou seja, 2 lá na frente e 2 aqui atrás. Porque são 2 displays digitais. Só que olha só. Quando você abaixa a temperatura no lado esquerdo, ele também abaixa no lado direito. E quando você aumenta no lado direito, ele aumenta no lado esquerdo. Aí a gente foi pesquisar e descobriu que o carro aqui tem um ar-condicionado de 3 zonas, ou seja, 2 zonas lá na frente e aqui atrás é uma zona só. O que permite aqui é que o lado esquerdo mude a temperatura e o lado direito também mude. Mas qual é o sentido de ter 2 displays digitais se o ar-condicionado é de uma zona só? A gente também não entendeu muito. E quais são os outros recursos que a gente vê aqui no carro? Começando ali pela porta, a gente tem um porta-objetos que não serve para guardar nem lata nem garrafa, são só coisas menores que você consegue colocar ali. Em matéria de acabamento, você tem um material suave ao toque aqui e também aqui onde você apoia o braço. De resto, é tudo plástico na porta, só que você tem vários padrões de acabamento de plástico, né? Então você tem aqui uma espécie de uma tampa que é quase a porta inteira, inclusive com os parafusos Torx aparente, justamente para dar essa ideia de rusticidade do carro. Mas você também tem uma outra peça aqui em plástico com um tom mais claro, você tem a maçaneta aqui que lembra alumínio, ou seja, você tem uma composição de materiais que acaba misturando um pouco aí de modernidade com rusticidade. Outra coisa que a gente também pode destacar é este porta-objetos aqui, que seria mais um porta-revistas ou um porta-mapas, porque como ele é rígido e ele tem umas alças aqui elásticas, né, você não vai conseguir guardar coisas mais volumosas, então vai servir mesmo para coisas mais estreitas. E tem mais algumas coisas interessantes aqui. Alça de segurança aqui no teto, ganchinho para você
pendurar aí um cabide e também temos iluminação em LED na esquerda e na direita. Então as pessoas que vão aqui atrás conseguem ter aí a leitura individualizada. E também temos essa outra alça aqui, essa outra alça de segurança que é muito boa para duas coisas. Pessoas que têm uma mobilidade mais reduzida podem usar para entrar e sair do carro, ou até mesmo quando o carro vai para uma situação de off-road que ele vai chacoalhar bastante, quem está sentado nas extremidades pode usar isso aqui também como uma alça de segurança. Se tem uma coisa que a Land Rover merece muitos elogios é na parte de conectividade e carregamento de dispositivos. Por quê? Aqui no console, na extensão do console, logo abaixo dos comandos do ar-condicionado, você tem 4 tomadas. 2 do tipo 12 volts convencional, que é aquela que você usa, aquele conector redondinho, e mais 2 do tipo USB. Então, só ali são 4 conexões. Ah, mas será que eu ainda preciso de mais? Na opinião da Land Rover, precisa. Porque aqui no banco, você tem aqui uma portinha escondidinha com mais outra tomada USB e no outro banco mais outra tomada. Então, só aqui nessa segunda fileira são 4 portas USB e mais 2 de 12 volts, ou seja, não falta conexão para carregar dispositivo eletrônico. Como é que funciona aqui o acesso à terceira fileira? A gente tem aqui uma alavanca, quando você puxa ela, ela já dobra o encosto. E aí você puxa o banco para frente para ter aqui o acesso à terceira fileira. Agora, quem sentar ali, o que ela vai fazer? Vai puxar aqui o encosto justamente para poder voltar o banco na posição normal. Só que aqui tem uma pegadinha interessante, porque à medida que você vai voltando o banco, o que acontece? Ele já para antes no trilho e volta para a posição normal. Para quê? Justamente para não esmagar as pernas da pessoa que vai ali atrás. Então a pessoa que vai ali atrás, ela vai puxar o banco, ele vai parar antes. E aí quem sentar aqui na frente vai fazer o ajuste do banco de modo a ter espaço ali atrás e também ter espaço aqui na frente. Depois da ginástica de sentar aqui atrás, porque não é fácil entrar, então eu já digo para vocês que pessoas de baixa mobilidade vão ter muita dificuldade em sentar aqui nessa terceira fileira, já tem algumas observações importantes que a gente precisa fazer. E eu já vou começar falando aqui do encosto de cabeça. Ele é bem comprido, né? Então ele é bem alto. E o que acaba acontecendo? A base do encosto de cabeça para uma pessoa maior, ou seja, uma pessoa de estatura normal, mediana, o que vai acontecer? As costas vão ficar bem na base do encosto de cabeça. Então eu vou mostrar aqui para vocês, quando você levanta o encosto, esta parte aqui de baixo do encosto, ela vai ficar batendo nas costas, então não é muito confortável. O ideal aqui atrás, pessoal, é vocês colocarem no máximo crianças pequenas. Então assim, crianças, adolescentes, pessoas que tenham aí até no máximo 1,60 m, porque é um espaço bastante restrito e o próprio desenho do banco não facilita muito as coisas. Quando a gente puxa aqui o banco, então eu vou puxar aqui o banco e vou travar ele. Se você tentar trazer ele até atrás, já não dá. As minhas pernas estão completamente esmagadas aqui atrás. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer aquilo que eu expliquei para vocês. Trazer muito pouco o banco para que ele pare antes. Se a gente usar esta posição aqui, que é o banco completamente para frente, eu vou até conseguir entrar aqui atrás, mas não é uma posição confortável para viagem. Então, moral da história, como todo carro 7 lugares, esses 2 bancos aqui atrás são mesmo para crianças ou pessoas de baixa estatura. Ainda assim eu vou destacar algumas coisas legais, como por exemplo, a gente tem porta-copos aqui do lado esquerdo e do lado direito, e a gente tem mais uma outra coisa, saída de ar-condicionado aqui na parte superior. E para completar tudo isso, existe mais aqui um elástico aqui na lateral, que pode ser muito útil para você prender coisas para elas não ficarem balançando. Cabe até mesmo um smartphone ali naquela posição, e eu diria que talvez aí um squeeze pequenininho ou alguma outra coisa assim. De toda forma, tem recursos interessantes, mas o espaço aqui não é ideal para pessoas adultas. Sabe aquele carro que tem um monte de coisa para contar? Pois bem, é justamente esse aqui, principalmente quem vai aqui na frente. Então vamos começar falando do banco e dos ajustes. Para começar, pessoal, banco em couro, aliás, um couro de muito boa qualidade. A parte central é microperfurada, então a gente vê bastante conforto aqui nesse banco. E olha, banco do passageiro também com ajustes elétricos, e vários inclusive, né? Você tem aqui distância, você tem a altura do conjunto
inclinação do assento, inclinação do encosto e até mesmo esse botão que parece um joystick aqui, que é justamente o ajuste lombar. E tem mais coisa. Ali na porta, 3 posições de memória para aqui o banco. Então, como vocês estão vendo, o que não falta aqui é ajuste para você sentar numa posição confortável. Acabamento também é outro destaque aqui. A gente já vê algumas coisas diferentes, como por exemplo, esse desenho aqui de painel, que a gente tem aqui como se fosse uma alça de segurança. E esta parte toda aqui é revestida em couro costurado. A gente também tem couro aqui nessa parte e essas 2 porções aqui suave ao toque. A gente também vê o couro aqui no encosto do braço e aqui também na parte superior da porta. Entretanto, o Defender tem essa proposta de ser um veículo mais aventureiro. Então ele tem elementos que lembram esse estilo, justamente o painel de porta, que é bastante parecido com o painel traseiro, com os parafusos Torx expostos, né? Então a gente vê o mesmo tipo de acabamento que a gente vê ali na parte traseira. Mas o que chama atenção aqui são as soluções de porta-objetos, que aí o Defender é bem diferente dos outros carros. Falando de porta-objetos, esse carro é bastante inovador nesse quesito. Ali na porta a gente tem um espaço amplo, que inclusive tem espaço para você colocar uma garrafinha. Não pode ser lata porque é inclinado, mas ainda assim você consegue guardar várias coisas. E aquele compartimento é feito num material bastante rígido, né? Então, se você colocar alguma coisa suja ali, é bem fácil de limpar. Agora, as diferenças do Defender, né? Todo carro tem um painel aqui fechado, né? Aqui não. Ele conseguiu criar um espaço adicional aqui. Inclusive, a própria tela da multimídia é flutuante. Você tem espaço aqui atrás da tela e esse compartimento, ele vai até mesmo ali do lado do motorista. E ele é efetivamente um porta-objetos. E aí você acaba vendo soluções interessantes, como por exemplo, esta alça de segurança, que mesmo com a porta fechada você consegue colocar a mão aqui. Ou ainda, nós temos esta outra porção aqui que também parece ser aqui uma alça de segurança. E o espaço aqui, pessoal, olha, dá para colocar uns 3, 4 smartphones aqui, carteira, óculos, que é bem grande. E eu já deixei um cabo aqui porque dentro desse espaço tem mais uma tomada USB para você carregar aqui o seu smartphone. Mas não é só aqui que tem espaço legal não. Aqui no centro tem mais espaço ainda. Então aqui nós temos um vão bem grande que olha só. Eu tô aqui com um tablet, não é um tablet pequeno e olha só, a gente consegue acondicionar o tablet aqui nesta parte de baixo. Dá um pouquinho de trabalho você arrumar ele, mas ele encaixa direitinho ali embaixo. Tem mais outro porta-objetos aqui que caberia um smartphone, 2 porta-latas aqui na frente, tem mais um carregador de celular por indução, então se o seu smartphone é compatível, que é o caso desse aqui, você pode colocar aqui e carregar. Tem o descansa-braço e embaixo do descansa-braço um baita de um diferencial. Você levanta ele e olha só, a tampa do descansa-braço também vira um outro porta-objetos para quem vai atrás. E aqui dentro, pessoal, não é um porta-objetos, é uma geladeira, inclusive com 2 níveis de refrigeração. Então você pode guardar latas, bebidas aqui, qualquer coisa que tenha que ficar gelada. E quando você fecha aqui o porta-objetos, você tem aí verdadeiramente um espaço fechado de uma geladeira para preservar aí as coisas refrigeradas. Antes da gente dirigir o Defender, as nossas considerações. Sistema de chave presencial, olha pessoal, essas 2 chavinhas são daqueles acessórios na lateral do carro, tá? Partida por botão. Já vou destacar um detalhe, o cinto de segurança não tem ajuste de altura, mas a gente já viu isso em outros carros de categoria Premium. O banco do motorista tem todos os ajustes exatamente igual ao do passageiro, né? Agora o legal aqui é o volante, né, que tem ajuste elétrico de profundidade e de altura, então muito mais suave aqui para fazer o ajuste. Aqui na porta o botão dos vidros, inclusive com simples toque, abertura e fechamento para todos. Bom, passando aqui para o volante do carro, pessoal, o volante é multifuncional, não temos pedal shift aqui atrás do volante. E nós temos aqui comandos na parte da frente, que aqui do lado esquerdo é como se eles fossem um tipo de touchscreen, né? Então, este lado esquerdo controla o painel à frente, que é um painel totalmente digital, e o lado direito nós temos as funções aí do controle de cruzeiro, que inclusive é adaptativo. Então você também tem aqui a função para ligar e desligar o sistema de permanência de faixa, se você quiser usar ele como limitador de velocidade também tem, e a distância em relação ao veículo da frente. O lado esquerdo você consegue configurar, entre outras coisas, o painel, que você tem várias opções, inclusive você pode, por exemplo, escolher o que você quer aqui no painel de informação do carro, você consegue mudar a disposição do painel. Então, por exemplo, aqui estamos com 2 mostradores,
você pode colocar um mostrador, você pode colocar o mapa de GPS na tela, ou seja, você tem várias opções de configuração, tudo aqui através do botão do volante. E aí você pode acessar outras coisas, como configuração do computador de bordo, a parte de multimídia, conexão com o telefone. Então tem muitas coisas aqui que você consegue fazer os ajustes aí para ficar bem fácil e bem simples. Tem mesmo um botão para interagir com o volume do sistema de som e um para você dar comandos de voz. Aqui nas hastes atrás do volante, a gente tem aqui o tradicional acionamento do farol, que em vez de ser aqui embaixo, está aqui na haste, né? Você também tem um botãozinho aqui do lado que quando você aperta ele uma vez, lá em cima da tela você consegue ver as funções ali do computador de bordo de forma mais rápida. E aqui do lado direito você tem basicamente os limpadores dianteiro e traseiro aí com as opções aí de velocidade. Bom, aqui no console central, pessoal, a gente já explicou para vocês como é que é, mas basicamente a gente tem aí a tela multimídia e os botões físicos aqui do ar-condicionado, além de você poder fazer ajuste do Terrain Response, o botão da reduzida e o controle de altura de suspensão do carro. E temos essa alavanca de câmbio aqui que é bem diferente, né? Então ela tem aí um visual que muda completamente em relação aos outros carros, ela parece mais um manchezinho de avião aqui, né? Ela não tem muito aquele desenho de joystick, ela é bem diferente aqui nesse carro. Agora uma outra coisa que eu vou destacar nesse veículo que eu acho muito legal, aliás aqui em cima tem duas coisas legais para falar. Primeiro, o espelho aqui que tem um espelho normal e quando você rebate ele vira uma tela, né? A gente já viu isso por exemplo no Chevrolet Camaro, então é uma tela gráfica onde você consegue aqui, por exemplo, ajustar a parte de brilho, você consegue ajustar a inclinação, né, como se você estivesse mexendo na inclinação, ou seja, você faz o ajuste que você precisa. E outra coisa que eu acho muito legal nesse carro é que você tem aqui o parasol, como todo carro tem, né, inclusive com espelho, iluminação, só que aqui ele tem um outro parasol que você puxa atrás do espelho para quando o sol está batendo justamente naquela posição que os parassóis aqui não conseguem cobrir, né? Então isso aqui acaba sendo muito legal para ajudar a compensar essas vazadas de sol que você tem às vezes. O que a gente pode dizer aqui? Nós não temos assim nada de nossa senhora, que diferença que a gente vê aqui no carro, além da questão do design, né? Tem as coisas bem diferentes, mas para um carro dessa categoria a gente costuma ver aqui os mesmos equipamentos, com a diferença desse espelho aqui, que aí acaba sendo uma coisa que a gente raramente vê aí nos carros que a gente tem no mercado brasileiro, que tem a tela além da função do espelho propriamente dito. Vamos falar um pouquinho aqui da central multimídia que a gente tem no Defender, que inclusive é bastante completa. Essa daí que vocês estão vendo é a tela principal com os menus de acesso. E aí você tem alguns atalhos. Aqui do lado esquerdo você pode, por exemplo, ter o atalho direto para navegação. Você também tem o atalho direto para quando você tem um telefone conectado. E por fim você tem aqui o atalho para as funções de áudio, né? Então aqui você tem, por exemplo, a porta USB que você tem aqui no console, que nós temos um pendrive ligado. Se tiver outros dispositivos para o Bluetooth, ele também vai indicar nesse ponto. Bom, pessoal, aqui no centro você tem as principais funções da central. Se você quiser algumas configurações mais avançadas, você tem esse ícone aquizinho de engrenagem aqui do lado, e aí ele vai abrir para você configurar diversas coisas do carro. Como por exemplo, perfis diferentes, se várias pessoas utilizam o carro você pode configurar. A parte de conectividade aqui é interessante porque este carro aqui, pessoal, ele tem aqui um SIM card que você pode colocar uma linha de telefone que fica no veículo. Então você consegue usar essa linha diretamente no carro quando você tem um SIM card colocado. A gente já viu isso em alguns veículos, como por exemplo modelos da Audi, né? Então você tem aqui as conectividades de Wi-Fi para Android Auto e Apple CarPlay. Você tem mais configurações do veículo, diversas configurações que você pode fazer aqui. Algumas configurações gerais, como por exemplo, um PIN principal para a central, para você bloquear ela, configuração de hora e data, como é que você quer o display, e aqui por fim, idiomas e teclado. Bom, vendo aqui o menu principal, pessoal, aqui a gente já tem as contas, como eu expliquei, você pode colocar o perfil, então você tem ou via configuração ou por aqui. Aqui na configuração de bancos, você tem duas formas de usar a climatização. Você pode usar diretamente o controle do ar-condicionado, pressionando ele e mudando para a configuração de ventilação ou aquecimento dos bancos, ou vir direto na central multimídia. Aí você liga o banco que você quer e escolhe se você quer que ventile
ou se você quer que aqueça. Então você tem aqui as funções diretamente na central multimídia apenas para os bancos dianteiros. Aqui também na função de climatização você consegue controlar todo o sistema de ar-condicionado. Além dos menus aqui, você tem, por exemplo, a configuração aqui da frente, da segunda fila, onde você pode estabelecer a temperatura e bloquear a temperatura, e na terceira fila você não consegue acertar a temperatura, mas você consegue configurar o fluxo de ar e até mesmo bloquear para que, se caso tenha crianças lá atrás, elas não fiquem mexendo aí na configuração. Você também tem aqui o menu de câmeras, mas a gente vai explicar isso dirigindo o carro. Modo de serviço, para quando você vai deixar o carro no manobrista, você bloquear as funções da central. Aqui o menu de dados ecológicos, que ele mostra como foi a condução do veículo, né? Então ele tem aqui a avaliação do estilo de condução, uma coisa interessante que é o impacto energético, né? Conforme você está usando as coisas no carro, ele diz o quanto isso está consumindo. No caso é que a gente está com o ar-condicionado fraquinho, ele indica ali que está tendo um impacto energético por conta do ar-condicionado. E quando você vai ligando outras coisas no veículo, ele vai indicando. Tem aqui as dicas ecológicas e o histórico de como você usou o veículo, inclusive mostrando qual foi a situação onde você teve melhor performance de todas. Você também tem aqui, pessoal, as funções do 4x4, que ele exibe a inclinação lateral, a inclinação longitudinal do carro, a situação da carga de amortecedores e também o bloqueio do diferencial. Você tem mais uma função aqui para travessia em água, que é muito interessante. Informações do Terrain Response e um modo que é o Terrain Response configurável, você diz como você quer. Depois você tem aqui o arranque de baixa tração, esse é bem interessante. A gente vai usar muito pouco isso no Brasil, mas suponhamos que você está ali numa subida de paralelepípedo molhado, né? É meio difícil você sair ali, porque qualquer toque mais rápido que você dá no acelerador, ele já pode distracionar. Então aqui, quando você seleciona isso, sem você precisar acelerar, ele faz um arranque com o carro super suave. Então para essas situações de piso de baixíssima aderência, foi pensado para neve, mas você pode aplicar em outras situações. Você também tem aqui as dimensões do veículo, que ele mostra o comprimento, largura, a altura total do carro, sempre lembrando, sem os acessórios, tá? E você consegue ver isso aqui no uso em rodovia, então você tem aqui todas as configurações, e no fora de estrada, quando você usa essa informação do fora de estrada aqui, você consegue ver, por exemplo, aqui os ângulos de entrada e de saída do carro. Então ele mostra aqui para você o ângulo de entrada e saída e o ângulo de entrada e saída com a altura mais elevada. Então você tem todas essas opções aqui. Mais o sistema de voz para comandos de voz e por fim o sistema de navegação embarcado do veículo, que ele tem aqui o GPS embarcado no carro, onde você consegue ter modos de visão 2D, 3D ou com o norte para frente, além das configurações diversas para você poder fazer aqui busca de destinos especiais. Você consegue ver várias coisas pré-cadastradas aqui nesse mapa de GPS. A gente consegue ver uma central aqui assim, ela tem bastante recursos, não é tão difícil de ser utilizada, você tem menus de atalho que facilitam aqui o uso dela, mas de forma geral eu vou dizer assim, eu achei ela bem completa, em especial para você configurar coisas especiais, né, como o modo de 4x4, travessia em água, a parte de câmeras 360 graus e até mesmo o arranque de baixa tração, que acabam sendo funções que você usa na prática aqui no veículo com essa proposta de 4x4. Hora da gente já fazer a nossa manobra aqui com o Defender, e olha só, quando a gente engata a ré, ele já ativa aqui as câmeras e a gente já começa a ver aqui o sistema de câmera 360 graus. Então a primeira coisa que a gente pode destacar é que você tem dois modos de usar essas câmeras, em estrada e fora de estrada. Então quando você passa para o fora de estrada, ele acaba mudando aqui os modos de visão da câmera, incluindo até mesmo a exibição do gráfico do que está acontecendo com a tração. Então, vamos colocar aqui em estrada. E aqui, pessoal, você pode, por exemplo, escolher aqui do lado o tipo de visão traseira que você quer. Então você tem aqui aquela visão com a linha de guia dinâmica, você tem aqui aquela visão angular, né, para você conseguir ver a rua quando você está dando ré se não tem veículo se aproximando. E aí você tem aquele modo de 360 graus, que olha, você pode colocar aqui uma opção já de 3/4 traseira, outra opção de 3/4 traseira, uma opção mais focada na lateral do carro, a mesma coisa do outro lado, ou então uma câmera dianteira em 3/4. E aí você consegue ver
toda a imagem que você tem aqui ao longo do veículo. Isso aqui é muito bom para você poder executar as manobras, né? Mas eu vou colocar nessa visão aqui, que é justamente a da linha de guia dinâmica que a gente sempre usa. O freio de estacionamento elétrico, volante com assistência elétrica, o que acaba sendo bastante leve. Então vamos lá executar a nossa manobra. A gente vê que a resolução da câmera aqui também ela é muito boa. Ela tem uma ótima resolução de câmera, mas eu já vou dizer para vocês aqui, pelo que eu estou vendo, ele usa um espaço grande aqui para manobrar, tá? Vamos aproveitar até uma árvore ali atrás, vamos apontar na árvore para ver justamente aqui o funcionamento do sensor de estacionamento. Vamos ver como é que ele se comporta. Ó, você pode ver aqui que na câmera 360 ele até coloca um gráfico mais escurecido para mostrar a aproximação dos objetos. Então ele cria uma mancha ali do lado para mostrar essa aproximação. Vamos colocar aqui na câmera 3D, ó como ela funciona bem. Você consegue ver bem ali a imagem da árvore que você está se aproximando. E se você colocar aqui na câmera dianteira, olha lá, coloca a árvore ali atrás. Então a gente consegue ver que ela acaba funcionando aqui muito bem aqui para essas funções, né? Bom, pessoal, agora nós vamos aqui para o nosso teste de tachão e lombada. Óbvio que o carro vai tirar de letra, porque é um carro com proposta 4x4, mas a gente faz isso aqui para ver basicamente o isolamento acústico e o comportamento do veículo, da suspensão, né? Então vamos lá, vamos ver como é que ele se sai primeiro aqui no tachão. Vamos ver se a suspensão, a ar é tudo isso mesmo na prática. Olha, eu vou falar para vocês que assim, não é tão macio não, tá, pessoal? Já peguei carro mais suave aqui. Então aqui, pelo menos no tachão, a suspensão a ar não se mostrou assim, digamos assim, tão suave. Então a gente sentiu bastante o movimento do tachão. No rodar do carro, a gente já sente um pouco mais de suavidade, né? Agora vamos para a lombada, 30 por hora, vamos ver como é que vai ser o comportamento aqui nesse caso da suspensão. Ó, 30 por hora. Aqui a gente consegue ver que a suspensão a ar é uma delícia, porque o carro passa e não dá aquele ricochete, né? Ele passa com a suavidade tremenda aqui. Vamos na segunda lombada, 30 por hora. Vamos lá. É, pessoal, ele passa bem tranquilo. Agora eu escutei um barulho lá atrás, que provavelmente deve ser aqueles acabamentos dos bancos ali da terceira fileira, que eles ficam meio soltos, mas de resto a gente percebe que o isolamento acústico é muito bom. Vamos ver aqui no desnível. Também a gente vê muita suavidade do conjunto. Terceira lombada, 30 por hora. É só o mesmo barulho que a gente vê lá atrás dos encaixes ali dos bancos, né? Mas a gente vê uma suspensão bastante suave aqui no Defender. É, efetivamente, para passar nas lombadas, eu vou dizer para vocês que é muito campeão. Aí sim, aí a suspensão consegue ser bem macia, bem gostosa e não dá aquele ricochete que a gente costuma sentir nos carros que tem uma suspensão convencional. Então vamos aqui para a nossa manobra de fim de rua. Olha, a câmera já está aqui no 360 graus, porque a gente reduziu a velocidade, então vamos aproveitar aqui. Eu vou até usar a câmera aqui da lateral. A gente vai precisar dar uma arrumada aqui no carro, ó. Ele está um pouco fora. Então vamos alinhar ele aqui de novo. Ok. Agora vamos ver como é que ele ficou aqui com a guia. Agora sim. Agora sim ele está alinhadinho ali com a guia, como vocês estão vendo. Está bem alinhadinho. E vamos para a nossa manobra aqui de fim de rua. Então a gente consegue ver aqui no 360. Eu vou até aproveitar aqui, pessoal, deixa eu ver como é que fica essa imagem aqui, para vocês terem uma ideia de onde é o nosso ponto de parada aqui na rua, né? Então, vamos lá, aqui no nosso ponto padrão de parada, vamos virar aqui todo o volante. É muito legal aqui que você consegue ver a roda virando, consegue ver para onde o carro vai caminhar. Eu vou passar aqui para a câmera dianteira, até para vocês poderem ver ali onde está a guia, né? Então, vamos lá. Efetivamente, pessoal, ó, não virou os 90 graus aqui na rua. Por essa imagem aqui do lado, vocês conseguem ver que faltou um pouquinho para virar os 90 graus. A gente está quase na guia, mas a gente não chegou a encostar. Vamos engatar a marcha ré aqui, vocês podem ver que a câmera mudou. Se você quiser escolher outra câmera, basta apertar aqui o botão que ele te mostra a outra câmera. Vamos com essa daqui mesmo. Então vamos lá. Vamos concluir aqui a manobra, uma ótima resolução de câmera.
Mas eu tô vendo aqui que ele vai usar, olha, tá usando aqui a pista toda, aqui a nossa área de retorno praticamente toda. Não foi toda, mas faltou um espacinho bem pequenininho aqui para chegar na guia, né? E a gente tá com o carro bem deslocado aqui para a esquerda, passar até para a câmera aqui de frente para vocês verem, a grande angular. E aqui nós temos a câmera dianteira, como vocês estão vendo aqui, a gente está bem deslocado para a esquerda aqui no nosso retorno, o que mostra aqui que o Defender usou aqui praticamente um espaço de picape média para poder fazer a manobra, mas ele também não é pequeno, né? Ele é um veículo grande. Mas o lance todo é essas câmeras 360 que te dá uma visão total do que está acontecendo, né? Para onde você está manobrando, onde está o obstáculo, onde começa um, onde termina o outro. Então é muito legal esse sistema de câmeras para te auxiliar nas manobras. Então nesse ponto é interessante, o sensor dianteiro e traseiro também ajuda bastante. O porém aqui mesmo, pessoal, só ficou na suspensão a ar lá nos tachões, que eu esperava que ela fosse um pouco mais suave ali, não foi tão suave. Mas na hora de passar na lombada, aí a gente conseguiu ver que não tem aquele efeito do pump rebound, e aí o modelo se mostra bastante confortável e, acima de tudo, tirou as lombadas de letra como se elas praticamente não existissem. Um detalhe curioso aqui desse veículo é que, como ele tem um snorkel aqui do lado, é justamente por onde ele puxa o ar para dentro do motor. E no caso aqui eu tô com o vidro aberto. Olha só que interessante. Você consegue escutar o barulho do snorkel. Esse barulho que você está escutando aqui é justamente o fluxo de ar aqui no snorkel. Então você escuta até quando ele alivia a pressão da turbina. Então é um barulho diferente por conta do snorkel, olha só. E no momento que você tira o pé, ele dá o alívio da turbina. Bom, pessoal, não tem nada de errado, tá tudo certo, apenas a diferença do snorkel dá esse ruído a mais por conta aí, obviamente, do tipo de construção, mas você só vai perceber isso se estiver andando com o vidro aberto. Hora da gente pegar a estrada aqui, né? E a primeira dica é que esse veículo tem luz de rodagem diurna em LED, então você não precisa se preocupar em ligar o farol aí, que você não vai tomar multa. Bom, a primeira coisa que eu já vou avaliar aqui é a resposta, né, desse conjunto, motor 300 cavalos, 40 kg de torque. Eu vou dizer para você que tem uma resposta boa, assim. Você não precisa praticamente acelerar, você já vê que o carro já desenvolve bem aqui, conjunto bastante suave, um motor e esse câmbio automático aí de 8 marchas, e mais a suspensão a ar, que é bastante confortável, né, muito gostosa para tirar aí, digamos assim, a vibração do piso, né? Então a gente consegue ver bem que ele é bastante confortável. Bom, já vamos aproveitar aqui na estrada, eu já vou até aproveitar para usar aqui o limitador de velocidade e a gente poder setar a velocidade máxima aqui de 100 por hora, para a gente poder ter aqui a velocidade em função de rotação, ó. Então eu programei ali como limitador de velocidade, tá? Ele não está usando como controle de cruzeiro. Então, ó, chegamos aqui a 100 por hora. Vamos até usar o comando da marcha aqui do lado, para ter certeza que a gente está na 8ª marcha. E olha como o giro é baixo, pessoal. Diria ali alguma coisa como 1750 rotações. Bom, vamos subir agora para 120. Vamos ver quantas rotações a gente tem em 8ª marcha. Chegando aqui a 120. Pouquinho mais que 2.000 rotações. Então a gente vê que o câmbio aqui, ele é bastante longo, e isso certamente ajuda a reduzir ruído, mas eu não sei se consumo, porque o consumo desse carro aqui, no geral, é um pouco alto. Vamos aproveitar agora para fazer o nosso teste de retomada de velocidade, sempre aqui no mesmo ponto da estrada, ar-condicionado ligado, e vamos ver como é que o Defender se apresenta aqui de 60 a 120. Vamos lá, estabilizando 60 e vamos pisar tudo. A gente vê que o câmbio tem uma resposta rápida, 80, 90, 100, 110 e 120. Olha, para um veículo que pesa 2.300 quilos, eu vou dizer para vocês que a resposta de retomada foi muito boa. Bom, vamos aproveitar aqui agora já para testar o controle de cruzeiro adaptativo. Então a gente tem um botão aqui no volante que é muito fácil alternar entre o limitador e o controle de cruzeiro. Apertou mais uma vez, ele já está no controle de cruzeiro. Aí você seta a velocidade aqui no botão prateadinho e você vai dando toques aqui para escolher a velocidade que você quer. No caso aqui, o trecho que a gente está usando
de rodovia é 120 km por hora. E aí você também consegue escolher a distância que você quer em relação ao veículo da frente. Então você tem uma, duas, três, quatro escolhas diferentes de distância em relação ao veículo da frente. Eu vou deixar aqui bastante distante em relação ao veículo, e inclusive agora nós vamos pegar aqui uma derivação da rodovia justamente para ver como é que o controle de cruzeiro se comporta, mesmo quando você está, por exemplo, numa alça de acesso de rodovia, né? Vamos ver se ele consegue identificar bem o veículo que vai à nossa frente. E ó, já achou o veículo, então mesmo aqui na curva ele está conseguindo identificar que nós temos um veículo à nossa frente e ó, ele já deu a reduzida aqui na velocidade. Então você pode escolher essa distância que você quer, e isso a gente já viu em vários outros carros, e a gente está percebendo aqui que funciona muito bem esse recurso aqui do controle de cruzeiro adaptativo aqui no Defender. Agora, além do controle de cruzeiro adaptativo, você tem um sistema de permanência de faixa. Você tem outro botãozinho aqui que você aperta, ele coloca ali as faixinhas verdes e começa a identificar a faixa de rolamento. Então, se a gente forçar o carro para sair da faixa, vamos fazer isso aqui intencionalmente. Olha só o que ele faz. Ele faz aqui a correção e indica ali no painel que você está comendo a faixa, né? Vamos fazer aqui para o centro da faixa também. Então, é aquele sistema que a gente já conhece aí de vários outros veículos. Você pode ver que ele faz aí a correção, trazendo o carro para o centro da faixa. Mas ele tem uma atuação um pouquinho, eu vou dizer assim, arisca, tá? Já pegamos outros modelos que essa atuação é um pouco mais suave. E como sempre acontece, esse sistema não é uma direção autônoma. Se ficar muito tempo sem colocar a mão no volante, ele reclama e aí você tem que reestabelecer aqui a condução para ele não desarmar o dispositivo. Vamos aqui para o nosso teste de aceleração, lembrando que esse veículo aqui tem um 4x4 permanente, né? A gente tem aqui o modo Sport, basta jogar a alavanca aqui para o lado esquerdo que ele já põe ali a indicação Sport ali no painel. Se você comandar a alavanca, aí você faz os comandos sequenciais do câmbio. Mas o que a gente quer ver aqui é como é que ele sai. E vamos fazer a nossa largada estolada. Pisar aqui no freio, no acelerador e vamos lá. A gente já vê que a saída é brava. Ele tem uma saída boa. E a gente conseguiu 100 km por hora. Não vou dizer para vocês que foi o menor espaço que a gente já teve aqui. Mas, de novo, considerando que nós estamos falando de um SUV que pesa 2.300 quilos, eu vou dizer para você que o desempenho até que é interessante para esse motor a gasolina. Também fizemos aqui o teste de consumo com o Defender. Para isso a gente pegou uma viagem aí essencialmente em rodovia. A gente rodou aí aproximadamente 85 quilômetros. E olha o detalhe, a gente pegou um pouquinho de trânsito no começo da rodovia. Por isso a nossa média horária ela ficou um pouco baixa, 61 quilômetros por hora. Geralmente a gente tem médias maiores quando a gente consegue fazer o trecho absolutamente de rodovia. Não foi o caso aqui. De toda forma, pessoal, a gente conseguiu uma média de 8,2 quilômetros por litro. Ainda assim, a gente dirigiu o carro de forma bastante moderada. Tanto é que o próprio sistema do veículo analisa a forma de condução do motorista, ele te dá uma pontuação. A gente conseguiu 92% de eficiência de 100%, portanto foi muito bom. Mas a gente vê que a média não é alta. E isso na rodovia, porque na cidade o Defender ainda gasta bem mais. Esse carro faz em média entre 5,5 e 6 km por litro na cidade, isso na prática. O que a gente pode dizer aqui é que definitivamente o modelo não é econômico, afinal de contas, esse carro aqui pesa 2.300 quilos e isso tudo acaba interferindo muito aí no consumo do veículo. Como eu disse lá no começo do vídeo, pessoal, o Defender tem aí um design diferente, inclusive a parte traseira chega a ser até polêmica. Tem quem adora, tem quem não gosta, mas o fato aqui é que o Defender acabou de ganhar um prêmio de design, que é o World Car Design of the Year, agora de 2021, que é justamente um prêmio dado aos carros que tem aí, vamos dizer assim, um design revolucionário, interessante ou novo. E ele ganhou esse prêmio. Olha só, o Defender, pessoal, já tem mais de 53 prêmios mundiais, não só de design, mas de outras coisas e de outras categorias, o que mostra que o carro aqui é realmente interessante. Agora, essa questão do design, que acaba sendo muito subjetiva, ainda assim conseguiu levar um prêmio. Nessa parte do vídeo você já deve estar se perguntando, cadê o teste fora de estrada aqui do Defender 110? Pois bem, pessoal,
O nosso objetivo era ter levado este carro aqui lá para o Aras Tuiuti para fazer um vídeo extremamente compreensivo das capacidades fora de estrada. Inclusive com a presença aí do Carquejo, que acompanhou a gente lá no nosso vídeo bem completo do Wrangler Rubicon. E por conta dessa história de pandemia aí, pessoal, o que aconteceu? Nós não conseguimos bater todas as agendas, inclusive disponibilidade do Aras, para a gente poder fazer isso. Mas eu já vou me comprometer aqui com vocês, porque a Land Rover já se comprometeu comigo, que nós vamos ter um segundo vídeo desse carro, e aí sim, nos mesmos moldes daquele que a gente fez com o Wrangler Rubicon. Então nós vamos fazer um vídeo totalmente dedicado ao 4x4 aqui desse veículo. Então nós vamos mostrar todas as capacidades, vamos falar aí do Terrain Response, porque esse carro aqui é um pouco diferente, né? Ele tem uma tração 4x4 permanente, você só consegue usar ali o botão da reduzida, além do Terrain Response, mas você não tem aqueles botões para bloquear o diferencial central ou o diferencial traseiro, ele faz isso tudo automaticamente. Inclusive ele mostra na tela quando ele está ou não bloqueando as trações. E tem mais uma novidade aqui. Existe um modo configurável do Terrain Response, que você configura como você quer. Então, para a gente não fazer aí um teste meia boca no 4x4, nós vamos deixar para um segundo vídeo, onde nós vamos testar esse carro em todas as capacidades fora de estrada dele, lá no Aras Tuiuti. Carquejo vai estar junto com a gente, então aproveita, já vai deixando os seus comentários do que você gostaria de ver aqui no teste de 4x4, que aí nós vamos ter um vídeo totalmente dedicado para isso. Como a gente viu até aqui, o Defender 110 na versão HSE é bastante completo. Praticamente tudo aqui é série, mas eu vou destacar aqui alguns equipamentos que fazem parte desse pacote de série do carro, como por exemplo, rodas 20 polegadas, o teto panorâmico, os bancos com os 14 ajustes elétricos, inclusive com a forração Windsor, esse couro mais elaborado, o controle de cruzeiro adaptativo, o monitor de colisão traseiro e olha só, para o pacote especificamente Brasil, esse carro ainda traz mais algumas coisas, como o carregador por indução e também o refrigerador no console central. Na parte de off-road, que a gente vai explicar no nosso outro vídeo, a gente tem aí o All Terrain Progress Control e também o Terrain Response 2, que é justamente esse que tem o modo configurável. Tudo isso é série aqui nessa versão HSE. E lembrando, o único opcional livre desse carro é você poder comprar ele com 5 ou 7 lugares. Bom, pessoal, pediram para a gente falar aqui o preço dos acessórios que estão aqui nessa unidade que a gente testou. Então, respirem fundo e se preparem. Vamos lá. Os arcos de proteção de roda, que custam R$ 5.400. O bagageiro externo lateral, aquele que vai lá do lado direito, R$ 6.600. O decalque no capô, mais 1.800, a escada lateral aqui atrás do lado esquerdo, 5.100, os parabarros, 1.900, o protetor inferior dianteiro, que é o front bumper, 5.500, o rack de teto, 12.100 e o snorkel aqui do lado, 5.790. Então, esse carro aqui, só de acessório, tem R$ 44.190. Olha só, o cliente também pode, por exemplo, contratar o plano de manutenção básica por 5 anos desse carro no momento em que ele compra o veículo. Assim não precisa ficar pagando avulso as revisões. Lembrando que são as revisões obrigatórias preconizadas pela fábrica. E esse plano de 5 anos tem um valor de R$ 8.670 aqui para o Defender 110. E nessa parte do vídeo vamos aproveitar para responder algumas perguntas que chegaram lá no nosso vídeo de agenda aqui do Defender. Pois bem, uma delas veio do Lucas, que disse que viu alguns vídeos internacionais onde esse modelo era ofertado com motores 3.0 diesel e até mesmo motorizações híbridas. Por que esses carros não estão aqui no Brasil? Bom, a explicação é relativamente simples. A gente sabe hoje que o dólar está muito valorizado aqui no Brasil, né? O real está bem desvalorizado, tanto em relação ao dólar quanto em relação ao euro. E um carro desses importado, no momento em que é feita a importação, o preço dele chega aqui muito alto. E aí o que acaba acontecendo? A montadora, no caso a Land Rover, ela tem que escolher uma versão desse carro que vai agradar ou atender o maior número de clientes possíveis. Justamente por isso, eles escolheram nesse momento de ter o Defender apenas com a motorização P300, que é justamente o motor 2.0 turbo apenas a gasolina. O Glaucio também mandou uma pergunta pra gente. Foi a seguinte: por que a gente não faz aí um comparativo do Defender com o Jeep Wrangler Rubicon?
Eu vou dizer o seguinte para você, Glaucio, e aliás para todos vocês, nossos internautas. Como a gente vai ter aqui o vídeo a parte do 4x4 do Defender lá no Aras Tuiuti, quem sabe a gente não consegue o Wrangler também na mesma data. É bem difícil, né? Porque esses carros são muito disputados aí e, obviamente, as montadoras não têm tantas unidades assim disponíveis. Mas, de toda forma, nós teremos o vídeo dedicado aqui para o 4x4 e, se der certo, quem sabe a gente faz o Wrangler junto também. E o preço? Qual é o preço aqui do Defender 110? Ele começa aí na versão SE, que começa aí em R$512 mil. A versão HSE sobe para R$535 mil. Esse daqui, que está com 7 lugares, R$550 mil. E só lembrando, tá? Esses 550 mil é sem aqueles acessórios, com os acessórios todos que a gente mostrou para vocês, mais R$44 mil. Definitivamente não é um veículo barato e é para muito poucos brasileiros. E o seguro aqui do Defender, como é que é? Pois bem, mais uma vez consultamos a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba para ter uma ideia de como é que fica o seguro aqui do Defender. Sempre lembrando, né, pessoal, o seguro é aquele valor anual que você paga para proteger o seu bem e ele é sempre do perfil da pessoa que está contratando em relação ao carro. Portanto, se muda o perfil do utilizador, o preço do seguro também muda. De toda forma, a gente considerou o seguro de um cliente típico de um carro desse. Claro, cliente que tem bastante dinheiro e família, né? Pessoal, só 4 seguradoras toparam fazer o seguro aqui desse carro e teve muita variação de preço. Só para vocês terem uma ideia, o seguro mais barato que a gente conseguiu foi de R$10 mil, enquanto o seguro mais caro ficou em R$22.500. Mas ainda nesse seguro mais barato, a franquia ficou em R$11.500, enquanto no mais caro ficou em R$17 mil. Claro que o seguro não é barato, mas considerando o preço desse carro aqui na faixa de R$500 mil, vamos dizer que o seguro não é o impeditivo. Realmente o Defender 110 é uma máquina e tanto, e para muito poucas pessoas, afinal ele custa bem caro. Pessoal, eu vou pedir uma ajuda importante de vocês. A gente já falou com a Land Rover que a gente vai gravar aqui o 4x4 do carro. E aí vamos demonstrar todos os sistemas específicos, como a câmera que faz aí o capô ficar transparente, o Terrain Response 2 e várias outras tecnologias que o carro tem para esse tipo de aplicação. Agora, dá uma ajuda pra gente. Comenta aí embaixo, eu quero ver o Defender 110 HSE no desafio do 4x4. Isso ajuda bastante a gente aí a convencer as montadoras do quanto é importante fazer um vídeo bem estruturado, bem completo e com todos os detalhes aí num verdadeiro desafio radical de 4x4. E se você gostou aqui dessa primeira parte do vídeo do Defender, por favor aí deixa o seu joinha, assim a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso. Afinal de contas, onde mais vocês vão ter essas matérias super detalhadas, se não comigo aqui no YouTube do Comprecar TV, Jorge Augusto. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.